museu que tinha o mesmo tempo que Nova Friburgo. 200 anos de história brasileira e mundial incendiados em poucos minutos. O incidente com o Museu Nacional no Rio de Janeiro, no último final de semana, ressaltou a importância da preservação histórica e cultural. O último final de semana foi tragicamente marcado pelo incêndio no Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. O patrimônio mais antigo do país tinha 20 milhões de itens e passava por dificuldades financeiras, geradas pelo corte em seu orçamento. Mas o triste cenário não é novidade no Brasil. Há 40 anos, na mesma cidade que assistiu a história ser apagada, o Museu de Arte Moderna também pegava fogo. Diante de trágicas surpresas como essas, o que esperar dos próximos anos, fundamentalmente em Nova Friburgo? Nova Friburgo tem uma história riquíssima, mas o seu patrimônio histórico material se perdeu ao longo dos anos, principalmente muito recentemente. Muitas pessoas viram imóveis ainda na década de 80 e muita coisa se perdeu desde então. E os poucos que restaram são prédios significativos que nos contam sobre a vida no século XIX, no início do século XX, então são muito importantes para a nossa história. Para a historiadora, não só Nova Friburgo, como todo o país, estão carentes de maior conscientização e olhar atencioso quando o assunto é patrimônio cultural. Características essas que faltaram por anos no Museu Nacional atingido pelo fogo. Leis, normas existem aos montes, realmente precisa de uma consciência maior e que acredito que o que aconteceu com o Museu Nacional vem justamente a esse caso, que é preciso um olhar especial, uma consciência, se descobrir esses espaços, né? Ter consciência que eles existem para, então, protegê-los. Foi só a partir de 2009, quando foi criado o Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico Cultural de Nova Friburgo, que o trabalho de resgate histórico nos espaços da cidade começou a ser feito. A Fundação Dom João VI, escolas como Anchieta e Nossa Senhora das Dores, o Casarão do Barão no Nova Friburgo Country Club são apenas alguns dos patrimônios que mantêm a história da cidade viva. Entretanto, muitos ainda carecem de maior atenção e investimento do poder público, como é o caso do Planetário do município, espaço hoje praticamente em estado de abandono. Essa comoção nacional, né, que a gente assistiu por causa do Museu de História Natural no Rio, né, isso acaba se refletindo em todo o centro, né, como museus ou centro de divulgação científica, que tem os mesmos problemas, sofre com abandono, com descaso das autoridades. De uns anos para cá, né, e de algumas administrações, a gente tem conseguido um certo apoio, o necessário para a gente funcionar, mas está longe do ideal. A gente precisa de reformas, a gente precisa até de dispositivos de combate a incêndio, de proteção. A gente ainda tem sofrido com alguns casos de vandalismo e é necessário que o governo olhe para essas coisas. Apesar da triste realidade do planetário, a tragédia no museu foi motivo para alertar outros espaços. Como forma de precaução, a Casa do Barão no Country Club está recebendo reparos e uma melhor estrutura. Mas o apoio deve ser em conjunto, entre cidadãos e órgãos públicos. Só assim, para não deixar morrer a história responsável por marcar o passado e construir o futuro. A preservação de um bem histórico é importante porque é o único meio de se proteger a identidade de um povo. Então, o friburguense ele só vai ter paixão e querer cuidar da sua terra, das coisas que ele tem aqui, se ele conhecer, se ele tiver esse conhecimento. E a gente sabe que isso, infelizmente, não deve partir só das pessoas. O cidadão ele não pode estar só partir dele, ele tem que estar interessado. Não, isso também tem que vir do poder público, né? Tem que partir também de uma iniciativa dos órgãos públicos para que haja uma educação patrimonial, para que as pessoas tenham, então, conhecimento e busquem essa história, esse saber e trabalhem em conjunto.